Paz em Jesus. Continuando a nossa leitura e reflexão, hoje é um texto muito importante para nós. Hoje nós vamos ler o capítulo 14 do livro do Êxodo. Hoje eu não estou passando para vocês, não estou fazendo no WhatsApp do Facebook e nem na minha página e nem no meu perfil. Eu estou gravando, portanto, vou deixar os links para vocês poderem, se interessarem, ver o que nós vamos ler e refletir no dia de hoje. Passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Fiairote, entre Magdalum e o mar, defronte de Beelzefum. Acampareis defronte deste lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-no perto de Fiairote, defronte de Beelzefum. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantar os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzistes a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. E eu endurecerei o coração do faraó, para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que
que o precedia pôs-se detrás deles. Entre o acampamento dos egípcios e o de Israel era obscura e iluminava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se. Os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, internaram-se após ele no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e das nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas voltar-se-ão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido do mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Foi lido o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 30. Um pouco extenso, mas para poder dar uma ideia para nós, né, da importância desse capítulo, eu li hoje todo. A importância nessa nossa reflexão é: o Senhor, o tempo de Deus não é igual ao nosso. Aqui, se nós formos ler aqui, Deus ele deixa que ainda não era suficiente aquilo que ele tinha feito. Muita coisa ainda ia acontecer, né? Os israelitas estavam com pressa, mas a ação dele estava fora da ação, aquele entrevém isso, a ação dele estava fora da ação dos israelitas, né? Porque para nós somos uma pessoa só diante de Deus. Quem estuda, pessoas que leem, percebem que esse aqui, apesar de ser o começo da história, também será o fim. Porque lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, mais ou menos, 20 e 21, diz: o mar e seus mortos. O apanhado geral da nossa reflexão é: nós temos que ter muito temor a Deus, muita fé, muita esperança, acreditar no nome dele e no nome de Jesus, para não sermos os egípcios no final dos tempos, para não acontecer essa mesma tragédia que aconteceu com os egípcios. O povo de Deus, nós somos abençoados, nós somos amados por Deus, amado. Amado é isso, é não ter o mérito, mas conseguir a graça, né? Quando dizemos, eu te amo, não é você merece, não é o seu mérito, é uma benevolência da parte da pessoa, né? A gente nunca merece o amor de Deus. Nós somos agraciados pela misericórdia dele. E é isso que a palavra dele, né? Ele amou o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Os egípcios aqui, eles tinham
pontos mais positivos, talvez até do que o povo escolhido por Deus. Muitos povos que às vezes são escolhidos por Deus, pessoas escolhidas, elas não são perfeitas, não é que elas são melhores, é que foram escolhidas, foram amadas. Quando nós dizemos que nós somos amados por Deus, amados por Jesus, não é merecimento, nem mérito. É pelo amor de uma pessoa melhor e maior a nós. Então, foi isso que aconteceu. A maior parte que nós podemos ver aqui é isso. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se de trás dele. Nós vemos aqui então que os egípcios, até eles temeram a Deus, que eles viram que aquilo lá estava muito fora do controle deles, né? Que foi Deus, né? Realmente aí que o olhar deles se abriu e eles perceberam que realmente Deus estava com o povo israelita, né? Deus falou, ó, eu escolhi eles, vou amar eles. Então eles tinham consciência dessa escolha de Deus. Essa reflexão, então, ela é muito importante para nós, que ela diz respeito. As pessoas dizem que não é escatologia, mas ela é uma escatologia já. Ela é a sombra da escatologia. É o que vai acontecer no final dos tempos. Moisés, até os estudiosos, dizem que no final dos tempos, uma das duas testemunhas que se falam no Apocalipse será Moisés. E tudo dá a crer pela palavra, pelo que nós lemos aqui, que realmente tudo tem a ver que será Moisés sim. Porque Moisés ele foi escolhido por Deus. Ele ainda foi melhor, apesar de todas as falhas de Moisés, ele, aos olhos de Deus, ele foi melhor do que os egípcios e aos olhos de Deus. Se realmente for o Moisés que vier no final dos tempos, ele vai ser melhor do que o povo que irá morrer no mar. Vai ser melhor do que o povo da época dele. Então, por isso que nós temos que agradecer muito a Deus a misericórdia, né? Ter muita fé na palavra de Deus, na palavra de Jesus, porque Jesus diz que quem crer nele, mesmo que morra, viverá. Então, nós temos essa certeza que em Jesus nós somos novas criaturas, crendo na palavra de Jesus, porque essas pessoas serão as velhas criaturas. Quem for passar por tudo isso serão as criaturas, não serão os filhos de Deus, né? E nós temos que louvar, agradecer, amar muito a Deus e ao próximo para sermos as novas criaturas. Esse texto ele é muito rico, tem muitos outros detalhes que pode ser visto, mas a mensagem principal, a reflexão mais importante para nós nesses tempos de agora é essa, né? O começo também é o fim. Espero ter ajudado vocês. Se quiserem ver a sequência, tem os links aí, eu deixo os links. Tem na minha página, tem no meu canal. E até uma próxima vez, se Deus quiser.